Hello, hello, papais e mamães do meu Brasil, que bom ter vocês aqui. Estamos começando mais uma live do nosso desafio dos filhos em movimento. Primeiro de tudo, eu queria agradecer realmente. Ontem, assim, foi sensacional o feedback que nós tivemos. Ontem mais de 475 pessoas passaram aqui pela nossa live. Foi assim, algo fenomenal. O alcance que a gente teve. Nunca imaginei. Imagina você poder falar com 475 pessoas ao mesmo tempo, né? Então é sinal de que realmente a gente está conseguindo alcançar vocês e de que esse conteúdo está sendo relevante para vocês também, né? E a gente espera atingir vocês de forma positiva ainda mais hoje e amanhã, tá? Lembrando que amanhã também teremos live, isso mesmo. Amanhã a gente vai ter uma live também para falar sobre como acontece esse desenvolvimento das crianças, o que é esperado para crianças de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, crianças que acabaram de nascer, que tipo de habilidades elas precisam desenvolver, precisam ser estimuladas também. E aí, isso eu vou abordar com todos vocês na live de amanhã. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a importância da atividade física na saúde física e emocional da criança. Como a atividade física é uma ferramenta poderosíssima para ajudar a criançada a desenvolver exatamente a confiança, né? Para que ela se torne uma criança mais confiante, uma criança mais corajosa, uma criança que interaja melhor com os outros, uma criança que saiba, inclusive, se impor diante de grupos, tá? Então, a gente abordou um pouquinho disso, um pouquinho sobre que benefícios causa até na saúde física, assim, na parte óssea, no sistema endócrino, né? Na questão que criança tem diabetes, problemas respiratórios como asma, bronquite asmática, como a atividade física, ela é muito relevante para ajudar essas crianças. E a gente viu exatamente que o desenvolvimento do ser humano, ele se dá, por assim dizer, de forma integral, né, de forma conectada entre as partes. Sendo que a gente tem a parte, por assim dizer, física, né, que se refere a esses exercícios fundamentais, por exemplo, como chutar, rolar, cabecear, segurar o peso com as mãos, por exemplo, rolar, correr, andar, pular. A gente tem também, dentro disso ainda, equilíbrio, coordenação motora, consciência corporal e etc. Já no aspecto emocional, a gente viu que a gente está relacionado com a parte de disciplina, respeito, confiança, autoestima e muito mais. E hoje, especificamente, a gente vai abordar um pouquinho sobre a questão cognitiva e aí aplicado exatamente a esse processo de alfabetização, né? A parte cognitiva está relacionada àquele pensamento questionador, a capacidade de memorização, de assimilação de conteúdos, de interpretação, de controlar e inibir algumas coisas que são irrelevantes. Por exemplo, imagine uma criança dentro de sala de aula que passa uma mosquinha e ela voou, quando vê o quadro já está cheio. Então, ela passar a desprezar essas que a gente chama de coisas mais irrelevantes, por assim dizer. Flexibilidade cognitiva, resolução de problemas e etc. Então, hoje a gente vai abordar exatamente isso. E a gente tem uma convidada super especial, que é a Rô Andrade, do perfil do Como Educar com Música. E eu vou chamar ela aqui agora para a nossa live. Deixa eu apertar o botão. Vamos ver se ela vai conseguir entrar, se vai dar tudo certinho. Aê! Chegou! Aê, dá para ouvir? Estamos te ouvindo. Deixa eu me ajeitar aqui para Deixa eu me ajeitar aqui, aumentar aqui. Quadrado também. Agora direitinho. Foi. E aí, tudo bom, Rô? Tudo Boa bom? noite. Boa noite. Que prazer estar aqui. Muito feliz de estar aqui com você. Feliz. Eu queria que você começasse se apresentando, Rô. Fala um pouquinho sobre quem é a Rô, quem é o perfil do Como Educar com Música, para aqueles que não lhe conhecem. Tá bom. Bom, eu sou a Rô Andrade, Rosângela Andrade. Eu tenho o meu Instagram, Como Educar com Música, o meu YouTube também, com esse mesmo nome, o Facebook também, né? Ele surgiu faz um pouco mais de um ano. A ideia de criar essas redes sociais
foi pelas experiências que eu tenho como professora e principalmente com o meu aluno predileto, né, que é o meu filho, com as experiências que eu tenho passado e que vivi com o meu filho. Quem já me acompanha, né, quem já está no meu Instagram já sabe de toda a minha história, mas depois de vencer um câncer aí, no período em que meu filho era um bebê, né, ele tinha 8 meses, então nesse processo desde a descoberta do câncer até a cura, que foram mais ou menos 6 meses, o meu filho, ele foi cuidado, muito bem cuidado, por outras pessoas da família, e aí foi um tempo em que muita coisa passou, né, passou batido, assim, eu sempre tive esse desejo muito grande de ser mãe, então desde que eu estava grávida, né, eu sempre apliquei tudo que eu sempre digo para as mamães fazerem, né, que é conversar, cantava com o Heitor ali na minha barriga, eu já até lia para ele quando ele estava na minha barriga, então eu sempre fiz isso, mas nesse período, né, então quando ele tinha 8 meses ali, que foi essa descoberta do câncer, eu tive que parar tudo e focar então ali para que eu ficasse bem, né, para que eu me recuperasse bem. E quando tudo aconteceu, quando eu tive essa vitória e quando Deus me deu essa cura, foi quando eu voltei ali as minhas atividades, né, a minha rotina, e ali eu falei, agora é a hora do meu filho, né, de eu recuperar aqui o tempo perdido, esse tempo. E ali foi quando eu percebi que meu filho não estava falando, ele não estava olhando nos olhos, e todas aquelas outras características que lembravam o autismo. E aí, levando em neuro, aí vem toda aquela busca, aí falaram sim, toda aquela situação super complicada. Aí sim, aí chegou à conclusão, né, um médico, depois de tanto tempo, né, e eu conto um pouquinho de toda essa trajetória que foi tão complicada e que nesse momento, como mãe, eu não conseguia agir, né? Eu não fazia nada, eu só chorava, né? Que é uma coisa que a gente precisa desse tempo. Eu digo que é um tempo importante, mas a gente também precisa rapidamente enxugar as nossas lágrimas e agir, porque o tempo não para, né? E o tempo do cérebro da criança também não, né? E você tem que agir o mais rápido possível. E ali, quando veio o diagnóstico do autismo, eu fiquei muito sem saber o que fazer, eu não sabia como lidar, né, com o meu próprio filho, e conheci uma fono maravilhosa, e ela falou, olha, você tem que aplicar tudo que eu te ensinar, você vai fazer em casa, porque ele precisa de muito tempo de terapia, e ele só vai ter esse tempo de terapia, esse tempo que ele precisa, não é no consultório, vai ter que ser com você, mãe. Aí eu falei, opa, agora fui convocada, né? Fui convocada. E aí eu comecei a assistir e comecei a comprar mais livros e eu já estudava, eu já tinha me especializado em uma abordagem que é a teoria de aprendizagem musical de Edwin Gordon, que já trabalha faz essa correspondência de música com consciência fonológica. E o que ela estava trabalhando com o Heitor era um pouco disso, né? E ali eu falei, opa, eu sei fazer isso, né? E aí comecei a aplicar intensamente em casa. Por fim, eu acabei mudando de estado, eu não fiquei muito tempo com essa fono maravilhosa, mas em 6 meses o meu filho estava falando, meu filho, aos pouquinhos, foi perdendo todas aquelas características que ele tinha, que o colocavam no espectro, até que ele, o neuropediatra, Dr. Salomão Schweissman, então disse que o Heitor não se enquadrava mais no autismo, ele não apresentava nenhuma característica. E é muito interessante, sabe, André? E tudo isso aconteceu porque eu me posicionei como mãe educadora, como uma pessoa que estava ali com ele, e falei, eu vou agir. E comecei a fazer, então, essas técnicas. Então, hoje, graças a Deus, ele está aí sendo bem alfabetizado, já está lendo, já está conseguindo escrever. E aí eu resolvi... Estrela já, né, ele? Oi? Estrela já dos vídeos também. Pois é, um pouquinho. Ele nem mal sabe disso, né? Tomara que ele não me processe quando ele crescer e falar assim, olha que a minha imagem sendo exposta. Mas, por fim, todo aquele pesadelo ficou para trás. E aí eu senti que tudo aquilo aquele sofrimento, porque é um sofrimento, né?
eu passei por duas grandes provas, e muitas vezes a gente pergunta para Deus, por quê, né? A gente não quer perguntar, mas a gente fala, mas por que eu? E hoje eu entendo que, assim, foi uma maneira de Deus me dar essa missão, né? E eu abri o Instagram e falei, eu vou ajudar, eu vou passar esse conhecimento para os pais, para as professoras também, que tenho muitas que querem ajudar as crianças, que às vezes não sabem como. E surgiu, então, o Como Educar com Música. E é muito interessante, André, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso assunto. Um dos médicos, dos neuros, que atendeu o Heitor, e que na época falava, eu não sei se é autista, se não é, ele mandou o Heitor fazer educação física, mandou ele fazer uma terapia voltada para motricidade, né? E na época eu fiquei brava, porque eu falei assim, poxa, eu quero ABA, né? Porque eu lia lá que precisava da terapia ABA, que era a questão comportamental, né? Que é o foco maior do autismo. E eu falava, ele manda o menino fazer educação física, né? E eu fiquei brava com ele na hora. Eu falei, mas doutor, ele não tem problema. Ele anda bem. Ele falou, mãe, olha, as pesquisas comprovam, mostram que as habilidades motoras, elas têm uma relação muito forte com a linguagem, com a oralidade. Eu quero que ele faça essa terapia para ver se dessa forma ele vai desenvolvendo também a linguagem e a oralidade. Eu acho que tem tudo a ver com o assunto também de hoje, né, André? Que a gente vai falar. Com certeza. Inclusive hoje, né, o tema da nossa live é justamente sobre isso. Como o exercício físico ele está entrelaçado com o processo de alfabetização, pré-alfabetização. Não só o exercício físico, né? Eu diria, como a gente viu na live de ontem, uma educação integral, né? Uma educação assim, de várias frentes, como várias frentes contribuem para esse conhecimento básico de, por exemplo, português, matemática, que a gente realmente pensa, alfabetização é português, aprender a ler, a escrever, mas a gente não pensa e não sabe muitas vezes, né, de forma, muitas vezes por não conhecermos de fato, que existem pré-requisitos, etapas que a criança precisa enfrentar, passar, para que ela chegue nesse momento e ela demonstre ali maior fluidez em todo esse processo, seja o processo mais tranquilo para ela. Eu queria até te perguntar, Rô, né, você que tem um curso que fala, um curso do Som à Letra, que fala um pouquinho desse processo de pré-alfabetização também, né? O que abrange esse processo de pré-alfabetização? Se a gente pode definir, de certa maneira, isso, como seria essa definição, por assim dizer? Então, quando a gente pensa em pré-alfabetização, a gente não pensa só em ensinar letras para essa criança. O objetivo principal não tem que ser esse. A gente tem que olhar a criança como um todo, né? Então, quando a gente pensa num bebê, por exemplo, o que você faz com um bebê, né? O bebê, eu falo que é possível a gente fazer alguns treinamentos quando o bebê ainda está na barriga da mãe, porque com 5 meses, essa criança ela já é capaz de ouvir, né? O bebê na barriga, com 5 meses, ele já escuta. Então, essa ideia, né, o que a gente lê sobre a mãe conversar com o bebê na barriga, o pai, tem muita gente que fala assim, isso aí acho que é bobagem, não é não, tá? Quando você faz isso, você já, de certa forma, você já está treinando o ouvido desse bebê, porque é o que ele vai nascer sem falar, ele vai nascer só chorando, né? Mas ele vai estar escutando. Então, é um momento que você pode já, desde a barriga da mãe, começar a treinar com ele essa escuta, que é tão importante, que é um pré-requisito para falar, né? Então, eu sempre falo, cante, faça os acalantos para os seus bebês, ainda na barriga, né? A gente vê aí que tem bebê que nasce, tá ali, né? E às vezes o pai fala, o bebê para de chorar na hora e faz uma reação do tipo, eu tô procurando meu pai, porque ele reconheceu a voz, né? Então, a gente pode fazer muitas coisas, a gente tem que desenvolver muitas habilidades na criança pequena, principalmente a de 0 a 6 anos, antes de pensar em dar um lápis para essa criança escrever, antes de pegar uma letra e vamos fazer caligrafia, né? Com uma criança pequena, a gente sempre fala da leitura em voz alta. O que é a leitura em voz alta? Agora eu vou falar da parte, de algumas partes que tem a ver aqui com a nossa conversa, viu, André? Com certeza.
às vezes a criança tem 2 anos, você está fazendo uma leitura em voz alta, mas é a mãe que está lendo, a criança não está, ela está vendo as palavras ali e tal, mas ela não está entendendo, ela não está decifrando esse código, né, essas palavras. Mas você já pode fazer um treinamento com essa criança que a gente chama de viso-atencional, ou seja, quando a mãe está lendo, por que a gente pede para a mamãe colocar o dedo em cada palavrinha que ela vai lendo? Porque você vai treinando o olhar da criança. Você treina o lado... Você não precisa nem falar para a criança que você está treinando o lado esquerdo, o lado direito. É uma coisa que está no implícito ali, né? Você está pondo aqui, você está colocando o dedo para a criança ler, ela está percebendo que há uma sequência, que vai para o lado direito, que volta para o lado esquerdo. Você está fazendo uma leitura de um livro, você vai mostrando as imagens do livro para essa criança e ela vai tendo um treinamento do olhar. E aí você pega um livro, aqui eu não estou sem nenhum livro, mas existem até livros que treinam o viso atencional da criança. Mas se você não tem livros como esse, você faz com o livro que você tem em casa. Então, eu vou pegar um livro aqui, que tem uma imagem. Aí, ó, eu tô com esse aqui do Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. E aí, ó, há flores vermelhas aqui. E você fala, filho, aponta pra mamãe onde estão as rosas vermelhas. Onde estão as flores vermelhas? Aí o bebê, se ele já sabe o que é uma rosa, ele vem com um dedinho apontando. Onde estão os peixinhos? Você já está fazendo um treino da atenção da criança, você dá um comando, ela responde com o dedinho mostrando, e ela já está treinando o olhar, né? Além de aguçar a curiosidade mesmo dela, né? De fazer parte, ser parte integrante desse processo, né? Não só passivo, mas ativo também. Exatamente. Então, e aí a gente vê que tem muito aquele erro assim de cair naquele erro da criança de 3 anos, a mãe já dá um lápis para a criança, para ela tentar fazer uma letra, desenhar uma letra, né? Fazer o desenho de uma letra, sem antes ela ter tido esses treinamentos, desenvolvido essa habilidade do olhar, por exemplo, desses exercícios visoatencionais, que são muito importantes, né? Para a criança desenvolver antes mesmo dela pensar em saber o que é uma letra, ela escrever, né? São práticas que são muito necessárias e que a gente pode fazer desde que a criança é muito pequena, né? Então... Inclusive, sobre isso, é interessante notar pelo seguinte, quando a gente está aprendendo os movimentos, pense no bebê, né? Ele começa primeiro controlando a cabeça, aí ele começa a controlar o pescoço, depois esse controle ele vai descendo daqui lá para baixo. Então, à medida que ele vai ficando mais velho, né, à medida que ele vai amadurecendo, esse controle da medula espinhal dele vai não só descendo e passando para os membros inferiores, mas também ramificando para os braços. Então, quando a criança é muito pequena, ela não vai ter essa coordenação motora, que a gente chama fina, que só a coordenação motora dos pequenos músculos. Essa é a última coisa que ela vai ter. Ela vai começar primeiro controlando os grandes músculos. Então, ela vai se mostrar bastante desajeitada nesses gestos motores. Por isso que quando você pede uma criança de 2 anos, 3 anos pintar, ela pinta fora do traço. Por quê? Porque ela precisa, exatamente, ela tem um traço completamente away, por assim dizer, justamente porque ela não tem esse trato motor da coordenação motora dos dedos ainda muito bem definida. Então, aí que entra exatamente a necessidade do exercício físico, no sentido de você prover atividades para fortalecer essa musculatura global, por assim dizer, desses grandes músculos, e em consequência vai ajudar até mesmo no controle e no domínio do gesto motor, e que necessariamente vai influenciar no domínio da coordenação motor específica, né? Você até abordou aí. Pode falar. E, por exemplo, o treino visoatencional, agora sim, fazendo uma ponte aí, você até me fale se eu estou errado ou não, mas alguns, por exemplo, eu sei que você joga xadrez, né? É isso? Você joga xadrez? Jogo. É muito necessário esse foco, essa atenção também do olhar, né? E que a gente sabe que hoje as crianças, elas têm dificuldade. Você sabia, André, com você falar assim, tem muita criança que não tem nenhum tipo de problema ou nenhum tipo de transtorno, e você fala assim para a criança,
Olha, tá ali, você aponta, a criança faz assim, ó. Eu conheço muitas, dei aula para muitas crianças que você mostra com o dedo onde está alguma coisa que você quer que a criança pegue, e a criança ela não consegue ter esse, olha, aqui, ó, essa reta aqui, o dedo dela está nessa reta. São coisas muito simples, mas que são muito... No xadrez isso acontece quando, por exemplo, a criança toma a decisão de efetuar um lance, e claro, como professor você não fala, ó, esse lance está errado. Sim. Você questiona. Você tem certeza que você vai fazer esse lance? Tenho. Pensa de novo. Ó, repara nessa peça aqui. Você tem certeza que você vai fazer? Tem uma outra peça aqui, ó, de olho naquela. Aí a criança, não, eu tenho certeza. Aí, olha, se você captura aqui, ele vem e captura ali. Eu te perguntei 3 vezes se você tinha certeza, você disse que tinha. Então, justamente porque ele olha, mas ele não vê, por assim dizer. Ele não vê, ele olha, é como eu sempre faço uma relação assim, é como escutar e ouvir. Escutar é com atenção, ouvir é qualquer coisa, né? E o olhar também, você olha qualquer coisa. Agora, o enxergar é com atenção, né? Então, esses exercícios são coisas muito simples, mas que a gente precisa desenvolver nas crianças pequenas, e a gente faz isso de maneira muito tranquila, com livros, lendo e mostrando as palavras, para ela já perceber que há palavras que são maiores, há desenhos de palavras que são maiores do que outras, nas próprias ilustrações dos livros. Então, há muitas maneiras, e são maneiras que a gente encontra, assim, no nosso dia a dia, para fazer esse treino com as crianças, que é um treino que é essencial, né? E aí vem também as outras partes, né, que envolvem também movimento. Eu ensino muito, né, eu prego isso lá no meu Instagram, no meu curso do Som à Letra, todo é voltado para movimentação. Então eu sempre digo, não há coisa pior do que você colocar uma criança pequena sentada e uma mesa na frente dela. Ela vai chegar o tempo dela, ela vai de acontecer isso, de você colocar ela sentada, com uma mesa, dar os lápis e ela ficar ali por algum tempo. Mas antes disso, eu digo que antes dos 6 anos, é possível você ensinar uma criança, ensinar muito bem, sem precisar ela ficar sentada sempre numa cadeira, com uma mesa. Você pode fazer com movimento. Eu trabalho muito com movimentação, porque música é movimento, né? É impossível você... Oi? O vivo vivo. Cheio de vida. Cheio de vida. Como é que eu vou cantar uma canção para criança? No pulso da música eu vou andar. No pulso da música eu vou encostar. Mão na letra F. Ela tem que se movimentar. Ela vai ficar assim, ó. Não, vai andar. Vai andar. Só num brinho aqui, que judiação, né? Porque tem gente, olha, para você ter noção, tem gente que faz uma canção como essa, eu já vi, com a criança sentada e coloca as letras na mesa. Eu falo, não, pelo amor de Deus, sabe? Cola essas letras, joga pelo chão, espalha num lugar amplo, faz rápido, no pulso da música ela vai correr, faz lento como uma tartaruga, e ela vai ali controlar o corpo, o movimento dela, para saber como é lento, né? A gente vê muito isso nas músicas instrumentais, na música clássica, né? Que a gente pode trabalhar com as dinâmicas do que é lento, do que é forte, do que é fraco, do que é rápido, e a criança fazer esses movimentos. O próprio Edwin Gordon, ele desvincula um pouco a ideia de que quando a gente canta uma música ou a gente apresenta uma música para a criança, a gente sempre tem que fazer assim. A maioria das pessoas fazem assim, ó. Atirei o pau no gato, mas o gato... Imediatamente a gente quer marcar o pulso. A gente quer marcar o pulso da música. Não, Edwin Gordon fala muito e trata muito da questão do movimento fluido, livre, solto. Então é possível você cantar, é difícil, porque você tem que pensar no movimento, mas você fazer atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, né? E para isso ele usa a movimentação também, não sei se você conhece Rudolf Laban,
né? Que ele traz alguns movimentos, ele era um coreógrafo, né? Então, há alguns movimentos que são do balé, mas que você pode induzir na criança, né? E dizer para a criança, você vai agora dançar Atirei o Pau no Gato como se você estivesse torcendo uma roupa, né? E aí a criança, ela vai cantar, então assim, ó, pensa, ela vai cantar uma melodia, o cérebro dela vai estar ali cantando uma melodia que tem uma sensação de pulso, mas que o movimento que ela está fazendo é outro, né? Isso é difícil demais. Demais, mas as crianças conseguem. Nós, adultos, temos mais dificuldades do que elas, porque a gente já tem as nossas travas. Mas você sabe, André, que fazendo faculdade de música, conhecendo muitos músicos, há muitos instrumentistas, pianistas famosos, pianistas que são excelentes pianistas, bateristas. Você acredita que tem até baterista que toca muito bem o seu instrumento? Quando você tira ele do instrumento e você fala assim, vamos fazer uma canção de roda com uma movimentação e um gingado de roda, uma dança de roda, que é uma coisa muito simples, que mexe as pernas, aquele músico passa muita vergonha, porque ele é desengonçado, ele é travado, ele não tem noção de direito e esquerdo para dançar. Ele sabe, o Robson está falando eu, porque assim, né, deixa eu contar aqui do meu esposo, gente. O meu esposo é um excelente pianista, tá? Ele dá show no piano, tá? Eu falo que perto dele eu sou uma pianista bem pequenininha, assim. Mas o Robson realmente é um bom pianista. E aí, conheci ele na faculdade, falei, uau, né? Olha que pianista, né? E aí, um dia teve um evento na escola que era uma dança de roda. É bonito, né? Você canta a roda, faz cânones e vai fazendo os movimentos. Quando eu vi meu esposo dançando, eu falei, não, senhor, não pode ser esse. Será que é ele? Eu já fiz assim, né? Eu falei, mas tão pianista e tão desengonçado, né? E aí ele até brinca comigo, ele fala, Rô, eu nunca tive esse treino do meu corpo, eu desconheço o meu corpo, eu tenho dificuldade de entender os movimentos do meu corpo. Eu tenho isso aqui, eu tenho a música aqui e aqui, mas eu não tenho essa música de uma maneira muito tranquila no meu corpo. E no Som a Letra, a gente tenta colocar isso tudo junto. A criança, ela vai cantar, mas ela vai se movimentar, porque eu entendo como isso é importante. Eu entendo vendo o meu filho, né? Antes do meu filho começar a falar, o meu filho tropeçava muito. Olha que interessante. Ele tropeçava, né? E depois, lendo, é que a gente foi entender que a criança que tem dificuldade na fala, ela também tem um desajuste corporal, né? Ela não tem muita consciência do próprio corpo, né? E a partir do momento que ele foi melhorando, que ele foi falando, ele foi correndo melhor, ele corria muito desengonçado, né? Hoje há muitas coisas para serem superadas na parte física dele, assim, né? Até uma melhorou coisa assim, bastante, né? Melhorou muito. Junto com a fala, né? Junto com a fala vindo, que foram os exercícios que eu ia fazendo com ele em casa e tudo mais, o que eu fiz? Eu fazia ele dançar. Porque dançar, eu falo assim que eu sou uma dançarina bem desengonçada, mas eu tenho noção, até que eu danço bonitinho. Eu falei, olha, eu não sou muito boa, eu já até falei isso pra você, né, André, que eu não sou muito boa nos esportes. Eu falei, mas movimento eu sei fazer. Então eu colocava o Heitor para fazer os movimentos comigo. E isso ajudou muito no social também, né? Ajudou muito na questão de como ele se porta socialmente. Então, porque antes ele chegava com uma criança, né, para chamar para brincar, muito duro, assim, sem muitas expressões. Hoje ele bate na criança e fala assim, oi, eu sou o Heitor, vamos brincar? Vamos. Então, até esse movimento de mãos, quando a gente fala, vamos brincar, você vê que melhorou, né? Porque é a expressão corporal. Quando a gente fala, a gente não fala só assim, né? A gente fala movimentando o nosso rosto. Eu falo muito com as mãos, né? E tudo mais. Então, a gente tem essa coisa de... a fala, ela está muito associada
aos movimentos, né? E a gente precisa ter muita consciência disso. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de alfabetização, alfabetizar uma criança, começar a apresentar letras e sons, e esquecer essas outras habilidades que são essenciais, que a criança precisa desenvolver. Ela precisa desenvolver. Para ela fazer alguns sons, ela precisa ter muito movimento facial, tá? Então, por exemplo, até eu estou percebendo alguns relatos, né, de professoras do colégio que eu trabalho, que pelo fato de você dar aula de máscara, o aluno não consegue ver a gesticulação facial que você faz. Exatamente. Ela não consegue repetir os movimentos. Fala a letra A. A. Como é que você sabe que é a letra A? A forma não é? Ra. Ou outros sons, né, que são um pouco mais complexos. Por exemplo, você vai falar T e D, né, que são trocas muito comuns. Você tem que mostrar para a criança T. Olha o D. D. A língua, ela fica mais ou menos, fica tudo muito próximo, né? Mas é a forma como vai soar esse som. Então, a gente pensa que quando a gente fala de movimento, né, André, educação física, eu sei que você pode falar com muito mais propriedade que eu, não é só correr, pular corda, tem outras coisas, tem outras relações, né? E essa relação, por exemplo, de você falar mastigando bem as palavras, são coisas que são necessárias. O olho no olho, né? Eu digo que o olho no olho é para ensinar qualquer coisa, né? Ela é essencial. Você está querendo ensinar alguém, você quer aprender com alguém, você tem que olhar a pessoa, você tem que olhar nos olhos, olhar na boca, porque quando você tampa, por exemplo, assim, e começa, não dá um pouquinho de desespero? Dá um desespero, porque... O até comentou aí que ele teve que aumentar o som, hein? Assim que tampou a boca, ele aumentou o som, porque ele fica com dificuldade de entender na hora. Não tem como você trabalhar com criança muito pequena, de 0 a 3 anos, usando uma máscara que tampa a sua boca e tampa seu rosto, porque você precisa falar com todo o rosto, você precisa usar as suas mãos. E aí, por isso que tem até aquelas máscaras, né, que são transparentes, que são específicas aí para as professoras e tudo mais. Então, quando a gente pensa no físico, no movimento, em movimentação, ele vai muito mais além do que só a criança dar uma cambalhota, o que é muito importante também, né? Mas é muito além disso, são coisas muito sutis, né, André, que a gente precisa... São coisas que... É porque, na verdade, o que acontece? É uma coisa incrível, e assim, a sua fala... Vou pescar momentos dela, porque vai complementar muito o que eu ia falar sobre, que é justamente isso. Pensa que a pessoa está num processo de alfabetização, a criança, mas ao mesmo tempo que ela está no processo de alfabetização ali de linguística, etc., ela também está numa fase de alfabetização motora, por assim dizer. Ela também está aprendendo a lidar com o corpo dela. Pra vocês terem uma ideia, a criança, teve até um estudo que eu vi, que antes se pensava que a criança tinham picos de crescimento mensais, né? Assim, pediatras calculando o tamanho da criança, se imaginava que os picos eram mensais, por isso a criança ia no pediatra mensalmente também. Mas nesse estudo, eles viram que os picos eram diários. Às vezes, de um dia para o outro, a criança crescia mais de 1,5 centímetros. Então, ela, às vezes, estagnava, no segundo dia, ela já, crescia 1 centímetro. Então, assim, é um corpo novo, um corpo diferente, de novas proporções todos os dias. E a criança tem que saber lidar com isso. E, geralmente, a gente tem esse viés de, se o aluno ele é sapeca, ele pode ser bom nos esportes, mas é ruim nas atividades... ele é bom nos esportes, mas é ruim na atividade de sala, e quando ele é bom na atividade de sala, ele é ruim no esporte. Mas, na verdade, não é isso. Geralmente, pela conexão existente entre a parte motora e cognitiva, você consegue avaliar déficits cognitivos da criança a partir do gesto motor, igual você falou do seu filho. Eu percebo que ele tinha dificuldade de correr. Ao mesmo tempo, ele apresentava uma dificuldade de falar. E, ao mesmo tempo, ele apresentava essa dificuldade. Por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, uma criança com síndrome de Down, ela vai ter um déficit muito grande no equilíbrio. Isso vai influenciar na atividade física dela. Mas ou seja, o físico dela evidencia um déficit motor.
Quando você vai no pediatra mesmo levar o bebê, ele faz alguns testes de movimentos reflexos para ver o quê? Se a partir dos movimentos físicos ele consegue identificar algum déficit motor. Então, assim, são coisas extremamente relacionadas e que estão, assim, casadas ao extremo, né? Uma relação com a outra. Até porque, por exemplo, uma criança precisar, você falou muito mesmo dessa coordenação viso-manual, quando você vê o professor escrevendo, à medida que você vê o gesto que ele faz para você repetir a escrita, você vê a forma que ele fala para você repetir a fala, você vê a forma que ele manuseia objetos, a linha, à medida que você vê uma linha que você está fazendo um recorte, isso exige uma coordenação entre aquilo que o seu olho vê e aquilo que a sua mão executa de movimento. Então, assim, parece uma coisa simples a princípio, né? Mas ela é até um pouquinho difícil, né? Não. Assim, eu até fiz um vídeo há tempos atrás que eu falava sobre a ideia que alguns pais têm, porque a gente tem dois tipos de educadores. O educador que fala, a criança é pequena, deixa ela brincar. E tem aqueles outros educadores que querem demais, que querem exigir demais da criança pequena. Bem nessa ideia de que, com 3 anos eu já vou apresentar as letras, imagina, deixa ela lá ficar fazendo o A, o E, o I, o O, U. E aí são 2 problemas, porque aqueles pais que não estimulam essas crianças pequenas, eles vão ter problema, porque tem coisas que elas precisam sim ser ensinadas. Eu sempre falo isso. Não atividades direcionadas, né? Que você exatamente. Quer dizer, só livre, vai lá e faz. Tem coisas que a criança aprende naturalmente, brincando por si só, mas tem coisas que são necessárias uma intervenção, né? Então, por exemplo, como você falou aí, eu fui professora, sou professora de música, mas dentro aí das escolas também atuo como professora de artes visuais. O que eu via de criança de 2º ano do fundamental que não consegue fazer um recorte, usar a tesoura, é um negócio de louco, sabe? Que não consegue fazer uma pintura sem errar, sem sair da linha. Então você vê que isso faltou um pouco de treino lá na primeira infância, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito leve, onde você apresenta um desenho, faz junto, não exige demais, mas faz junto, mas faz ela experimentar com a tesoura, por que não de fazer retas, fazer zigue-zague, para ela fazer esse treinamento. No meu curso, André, do Som à Letra, eu tenho uma pasta lá de atividades, que são atividades, exercícios para pré-escrita. Mas Rô, precisa fazer exercício para pré-escrita? É claro que precisa. Eu fiz quando eu era criança, eu lembro que tinha um livrinho, tinha a abelhinha, faz o desenho da abelhinha. Mas não é esse não, porque esse não? Você já estava escrevendo, Os exercícios de pré-escrita, a gente já pensa na criança pegar um lápis e já sair escrevendo num papel. Não, peraí, como que é um exercício de pré-escrita? Primeiro você trabalhar a coordenação motora das mãos dessa criança, porque é isso que ela vai usar, de uma maneira, a coordenação motora grossa. Então, vamos lá, pega um balde, uma tigela de água e faz a transferência de água para outra. Ela faz um controle, ela vê o peso, ela manuseia com as 2 mãos. Depois, vamos trabalhar a coordenação motora fina. Então, pega lá um objeto, eu tenho uns vídeos lá dentro do meu curso, só com furinho, eu ensino a fazer esse objeto, você coloca um feijão. Com esse dedinho, ela não vai conseguir enfiar a mão toda, ela vai enfiar esse aqui, pinça, ela vai fazer movimento de pinça, ela tenta pegar o feijão, e ela fica lá aqui, e ela pega o feijão. Vamos fazer com a mão esquerda? Mas meu filho faz com a mão direita. Não interessa, vamos treinar as 2 mãos. Lateralidade, exatamente. Lateralidade. Rô, vamos estourar, sabe, plástico bolha? Delícia! A criança fica assim, apertando, é a coisa mais bonitinha. E ela vai treinando o exercício de pinça, para depois você chegar na criança e falar assim, olha um lápis aqui. E agora, como é que você vai pegar nesse lápis? Provavelmente ela faça assim, se ela não teve muitas experiências anteriores. E aí você quer que ela pegue da forma correta, você quer fazer o treinamento. Ou seja, se ela já fez todos aqueles exercícios de pinça, né, ela teve um treino por meio de brincadeiras. Tudo isso é brincando, sem brigar com a criança, ela vai achar divertido. Quando ela pegar no lápis,
ela vai ter essa memória motora. Ah, eu já fiz esses movimentos aqui. Então ela vai pegar no lápis, né? E se ela não conseguir, você vai ajudando, você faz adaptadores, que eu já ensinei no meu Instagram também com elástico, que você faz isso rapidinho, em uma semana ela pega da forma correta, porque olha, o que eu recebi de professora, mãe, e já vi aluno, já tive aluno, que na terceira série pega no lápis assim, ó. O que acontece quando uma criança pega muito errado no lápis? Além dela sentir dor, porque é igual tocar um instrumento, tá? A gente precisa usar o dedilhado correto. Então, além dela pegar errado e poder dar problemas aqui na questão dos braços mesmo, né, dos nervos, tendinite, né? Já tive muito caso de piano, ela não vai conseguir ter muita agilidade quando ela for maior e ela precisar escrever textos. Então, é melhor você arrumar isso logo que ela é pequena, logo que ela está se preparando ali para escrever. Por isso que dar um lápis para uma criança de 3 anos e para ela ficar escrevendo letra, eu acho um absurdo. Pega uma tigela de farinha, coloca a tigela de farinha, faz ela com o dedo, escreve o A. Eu diria até, que quando você falou que ela vai ter a memória motora de como pegar no lápis corretamente, eu diria que ela ainda teria a memória afetiva de que é algo prazeroso pelas brincadeiras que ela fez. Que ela já e não fez. Algo... Nossa, eu odeio isso daqui. Isso aqui é tudo muito novo, é tudo muito chato. Como que você pegou no feijãozinho? Ah, é assim? Você pegou no feijãozinho assim? Olha! Pegou, entendeu? Então, assim, é sempre muito leve, né? E não é de uma hora para outra. É necessário exercício antes, né? É necessário que você prepare essa criança. Ah, mas eu nunca fiz isso, meu filho pega... Que maravilha! Sorte a sua! Mas não são todas as crianças que são, né? Não são todas as crianças que são assim. E às vezes a criança acaba sofrendo, pegando birra de escrever, ou de porque não gosta, porque não sabe a forma correta. E a gente pode ajudar ela fazendo esse tipo de exercício, que é tão simples e que não leva muito tempo. Eu sempre digo, é um pouco, mas é todo dia. Eu falo para meus alunos, para as minhas alunas, devagar e sempre, que faça 15 minutos, mas que você resolva alguns problemas que são necessários lá na frente, para quando ela tiver... Porque ela vai chegar, André, se a gente faz tudo isso, ela chega com 6 anos, assim, ó, a ponto de bala para ser alfabetizada. Em 4 meses você alfabetiza essa criança, porque a alfabetização não é uma coisa tão complexa, não demora anos, pode ser rápido. Detalhe. Como foi um processo, por isso que vai mais rápido, como foi um processo construído, quando chega na idade certa, a criança não vai ver tudo a partir do zero. Ela vai ter um conhecimento previamente estabelecido a partir das experiências anteriores, e quando chegar ali, ela já vai ter um pré-requisito para executar tudo isso, né? Exatamente. Eu até digo assim, tem muitas habilidades que são realmente aprimoradas com o esporte, né? E com a música, e com diversas... todo eu vou dizer, essa multidisciplinariedade, né? Dessas diversas outras áreas que não as áreas celulares, por assim dizer, né? A Arely até citou algumas outras ontem, como marcenaria, por exemplo, e artes visuais, por exemplo, né? Sim. E uma delas, assim, que eu acho que é fenomenal, é justamente esse controle que a criança passa a ter de passar a inibir algumas coisas meio que, por assim dizer, irrelevantes, e ela conseguir focar mais a atenção dela, né? Que a gente chama até de controle inibitório. E quando a criança ela consegue focar mais a atenção dela e tirar aquelas dispersões. Eu até brinco, até usei aqui a figura da mosquinha, né? Tem muito aluno que tá assim, o professor de matemática tá lá, ó, aqui x é igual a 2. Vamos começar a fórmula. Exatamente. Ou jogar o lápis. O cara já tá no final do quadro, assim, ó. Pronto, esse é o final da fórmula. E aí, as crianças... Tem muita criança que tem essa dificuldade de se concentrar na hora de estudar, de aplicar a atenção dela, até de assimilar o conteúdo ou memorizar, inclusive, né? Justamente porque talvez não esteja sendo estimulada nessas outras áreas que vão ajudar ela a desenvolver esse controle de justamente... Por exemplo, eu digo até mesmo no futebol. Imagina o Neymar, nas Olimpíadas de 2016, que foi aqui no Brasil, ele teve que bater o último pênalti
da final da Olimpíada para o Brasil poder ganhar a primeira medalha de ouro da história da Olimpíada. O Maracanã lotado, o último pênalti, o goleiro que é desse tamanho no dia parece desse tamanho, tampando o gol, e ele tem que fazer o quê? Exatamente desprezar a torcida, desprezar o técnico alemão, né? Porque sabe que o alemão, ele fala de forma meio rude, né? O cara tá só falando, vai, Neuer, defende! E parece que ele tá brigando. Então, ele tem que desprezar tudo aquilo, focar a atenção dele e executar aquele gesto. E foi o que ele fez, que o Brasil acabou sendo campeão, né? Então, é uma habilidade, assim, eu acho excepcional, que tanto a música quanto o exercício atuam. Sim, e você sabe, André, que eu recebo muitas mães que falam, ai, Rô, o que eu faço, né? Nessa questão do ensino remoto mesmo, porque às vezes a criança ela tem que ficar muito tempo sentada, né? Mesmo as crianças pequenas na educação infantil estão tendo aulas remotas, assim, de forma online, e aí a criança precisa ficar parada. E eu sempre digo, né? E aí entra essa questão mesmo, que entra um pouco a tua função como professor, né? A criança, no dia, ela precisa passar por algum período que ela tem que gastar aquela energia. Você vê que tem muitas crianças que estão em apartamento ou em casas que não tem muito espaço, né? Por exemplo, essa é a minha realidade. Agora eu estou aqui na casa dos meus pais, que é uma chácara grande, e o que acontece? Eu fui percebendo que o Heitor, ele começou lá em casa, em São Paulo, no apartamento, que a gente já estava há um tempo fechado, sem poder sair, né? O que eu comecei a perceber? Que ele começou a fazer umas bagunças que ele não fazia. Então ele pegava uma cadeira, daqui a pouco olhava, ele estava pendurado, se pendurando coisas que ele não faz no dia a dia, né? E aí, outra coisa, tirava as coisas do lugar, corria, se batia, e eu falei pro Robson, eu falei assim, a gente tá precisando ir pra chácara de novo para esse menino gastar energia. Ele tá extravasar, ele está clamando por isso. E eu percebia que quando eu chamava ele para atividade, mesmo que eu tenha tido feito alguma coisa com movimentação, rapidamente ele ficava sonolento. E eu sempre pensava, é porque ele não está gastando a energia dele, que toda criança tem que gastar, né? E eu tenho alunas também que me falam assim, pô, não sei o que eu faço, meu filho tá assim, até meio depressivo. Aí eu pergunto, onde você mora? Eu moro numa casa muito pequena que não tem quintal. Ele está se exercitando de alguma forma? Você joga um colchão lá no chão, faz ele dar uma cambalhota, pega as almofadas e dá uma luta de almofada, só para essa criança extravasar, porque nós adultos, muitas vezes, a gente precisa disso, né? A gente precisa se movimentar. Tem a questão dos hormônios também, né, André, que você pode até falar mais do que eu, mas na criança isso é muito mais necessário, né, que a criança, ela tem esse gasto de energia que geralmente ela teria num espaço aberto, correndo, chutando uma bola, fazendo, e quando ela não tem, quando ela é privada disso, a consequência disso, ela começa a aparecer em outras atividades cotidianas, né? Como a própria comida em si, né? Às vezes eu tô lá dando comida pro Heitor e eu vejo que ele começa a querer se movimentar demais, pegar o garfo, coisas que ele não fazia, né? Agitação, irritabilidade, né? Tudo isso passa a ser mais evidenciado, né? Você olha e fala, é que ele quer gastar energia, não dá nem para ficar dando muita bronca, porque assim, ele quer se movimentar, daí ele não sabe como, ele pega o garfo e vai, é onde ele consegue, né? E isso também acaba gerando também, eu não digo que acontece muito isso comigo, mas a questão do sono mesmo, né? Aqui a gente está num lugar grande e há uma diferença muito grande no dormir do meu filho, por exemplo. Aqui ele corre o dia inteiro, ele brinca, fica com o pé descalço na grama, fica pulando de um lado para o outro, fica suado. Gente, quando dá a hora de dormir, esse menino está desmaiando de sono. Em casa, isso já não acontece, né? Quando a gente está lá no apartamento, a gente está lá trancado, e por mais que eu brinque, que eu faça movimento, que a gente tente fazer alguma coisa, é diferente. E aí eu vejo que às vezes ele deita, eu passo pelo quarto e ele fica, mamãe, dá água. Eu falo, mas não dormiu ainda, né? Mas quer dizer, não teve, tá com energia ainda, tem energia ali para gastar, né? Eu até falo que assim, eu dei uma aula para alguns alunos meus
dos mais velhos, né, que entendem mais isso. Quando eles vão estudar, não, eu vou estudar para o vestibular, eu vou estudar para o concurso. A primeira coisa que a pessoa faz é, eu vou cortar a atividade física, que eu vou ter mais tempo para estudar. Mas, na verdade, a atividade física é justamente o que vai te ajudar a melhorar o desempenho nos estudos. Você vai dormir melhor, você vai gastar aquela energia, isso vai te gerar uma necessidade de repor elas, né, de você descansar. Exatamente. Então, o que você vai precisar? Dormir. Então, se você dorme melhor, você vai descansar melhor, você vai fixar melhor os conteúdos que você viu ao longo daquele dia, a sua memória, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, vai ficar melhor, né? No outro dia, quando você pegar o conteúdo, você vai se lembrar daquilo que você leu no dia anterior. Isso se refere à memória. Então, vai melhorar a memória, ou seja, consequentemente, vai melhorar a performance, vai reduzir o estresse do estudante de, eu tenho que passar a ansiedade de, eita, e agora se eu não passar? E meus pais, nervosismo. Isso reduz porque durante o exercício você libera diversos, a endorfina, né, a serotonina, que vai te deixar mais feliz, a sensação de prazer, de realizado. Vai aumentar a sua confiança também, à medida que você vai vendo que você consegue fazer mais coisas. Então, assim, se isso é nítido em um adulto, na criança também é nítido, né? E isso não estou dizendo, só para deixar claro, não estou dizendo aqui da boca para fora ou baseado no achismo, porque quero, por assim dizer, puxar a sardinha para o meu lado. São estudos mesmo, né? Até trouxe um da Universidade de Illinois, que eles avaliaram as crianças, parte das crianças faziam atividade física e outras não faziam. Esse grupo que fazia atividade física aumentou, teve notas, né, 20% maiores do que o grupo que não fazia, né? Então, isso é algo relevante. Imagine, numa prova do Enem, em que todo mundo tira 600, você consegue tirar 720, você aumentou 20% da sua nota e, consequentemente, você foi aprovado. Então, isso assim, é algo extremamente expressivo, né? E não só aumentaram as notas, mas essas crianças ainda conseguiram inibir ela conseguiu prestar mais atenção na aula, né? Ela melhorou justamente isso que a gente falou de controle inibitório, reduziu os problemas no colégio, problema de conflitos entre os alunos reduziu, né? Então isso aí é muito importante. Muito importante. E eu queria te fazer uma pergunta, Ru. Que muitas pessoas, né, pensam nessa abordagem, se limita às disciplinas tradicionais, né? Português, matemática. Eu acho que a gente falou bastante de que isso é fake news, quase, por assim dizer, né? Eu acho que outras disciplinas, elas contribuem e elas exercem essa influência muito maior nessa formação integral do indivíduo, né? Que, como a gente viu, o indivíduo é um ser único só, um ser simples, né? E como é que você insere na sua rotina essa questão de um ensino dessas outras abordagens, né? Seja musical, seja de exercício físico. Como é que fica na sua rotina isso meio organizado? Então, se puder confidenciar para a gente aí, tá? Falar. Tá. Como eu falei para você, eu tento o ensino aqui em casa e a forma como eu conduzo as aulas, principalmente do curso do Som à Letra, é sempre associar a aprendizagem a movimentos, né? Então a criança ela nunca está muito parada, né? Aqui em casa com o Heitor eu sempre faço isso da gente ele está no primeiro ano, então sim, ele tem períodos que ele precisa parar para escrever, né? Para fazer a sua atividade ali parada, escrevendo, se concentrando mais, né? Isso é necessário também, principalmente na idade que ele está. Mas eu tenho os meus períodos, a gente tem o nosso período, que é o que a gente chama, para quem baixou meu e-book, sabe, da orientação informal não estruturada, que você ensina algo dentro da própria rotina da criança. Então, eu sempre tento associar aspectos, por exemplo, como esquerdo-direito, com atividade física junto, né? Então, isso é algo muito necessário agora, principalmente agora que eu estou trabalhando com o meu filho, por causa da escrita, né? O fato dele estar escrevendo, e também porque eu quero ensinar o teclado para ele, né? Então, sempre trabalho muito com a questão da lateralidade por meio de jogos. Inclusive, no meu Instagram, eu tenho as famosas vitaminas rítmicas. Não sei se você já viu por lá. Pois é. Você falou aí dos estudos, né, os estudos que mostram da necessidade
de se fazer, de você ter uma aprendizagem associada à movimentação, né, a exercícios físicos e tudo mais. E a gente tem as vitaminas rítmicas, não foi algo inventado por mim, foi um canadense da Universidade de... qual que é a universidade mesmo? Laval, que é o Jonathan Bolduc. E ele fez essa pesquisa mostrando, comprovando que quando você faz um ritmo, né? Você faz um ritmo associado a um movimento corporal e você introduz um texto, por exemplo, que no caso ali eu introduzo as quadrinhas para ajudar na questão dos fonemas, a potência, né, as habilidades da criança de uma maneira geral, a forma como ela vai conseguir aprender e vai melhorar a fala é muito mais rápido, é muito mais eficaz do que se você simplesmente falar para ela, ó, repete aqui comigo, jacaré de catapora, toma suco de amora. Não, quando você coloca um ritmo, jacaré de catapora, e você faz com o corpo, né, usando o movimento baixo, né, que são as pernas, usando o peito, usando as mãos, todo o cérebro, ele consegue captar, né, de uma maneira muito mais rápida, todos esses sentidos e ajudar muito mais, por exemplo, na questão da fala. E de quebra, a criança está se movimentando, está fazendo o ritmo, e então ela só tem a ganhar, né? Quando a gente faz essa junção mesmo de textos, no caso aqui vou falar de consciência fonêmica, que é o que eu trabalho com as vitaminas rítmicas, né? Consciência fonêmica, música em forma de ritmo, que são as canções rítmicas, mais o movimento onde você trabalha todo o seu corpo, é potência máxima. E aí eu tenho muitos testemunhos, André, de mães que falam para mim, nossa, meu filho não falava o R, né, o R brando, jacaré, ele falava jacalé, falava igual Cebolinha. Eu confesso jacalé. Que eu acho fofinho. Hã? Fofinho, não. Eu confesso que eu acho fofinho demais. É fofinho até certo ponto, né? Quando começa a passar muito, você fala, opa, meu Deus, meu filho com 8 anos falando jacalé, não dá. E aí elas fazem, né, as vitaminas, as mães, as educadoras, os educadores têm mais dificuldade de fazer do que as crianças, você sabia? Por quê? Porque vem aquela história que nós, às vezes, adultos temos essas travas, né, para fazer um movimento, para mexer o nosso corpo, para movimentar. Eu confesso assim que com algumas coisas eu já te falei, acho que eu te falei disso, né, que eu tenho muito medo de altura. Então, tudo que envolve equilíbrio, alguma coisa do tipo, eu tenho um pouco de dificuldade. Pois é, eu tenho dificuldade com isso. E é uma coisa que eu não tive quando criança. Eu sempre tento tomar cuidado para não passar isso para o Heitor, mas a gente acaba passando um pouquinho, né? Mas eu até acredito, agora eu vou até fazer uma pergunta para você, André, se é possível a gente reverter isso num adulto, né? Porque eu recebo muito isso no meu Instagram, assim, Rô, e os pais que não tiveram essas abordagens que você usa, é possível a gente reverter e poder aprender dessa outra forma? E aí, André, é possível eu aprender a ter mais equilíbrio, principalmente quando diz respeito à altura? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, se eu estiver num lugar muito alto, se eu olhar da janela do meu prédio, que é no 10º andar, e eu ficar olhando, eu fico zonza na hora e eu perco o equilíbrio. Eu sei que eu não vou cair, eu tô fixa ali no meu, né? Mas assim, eu percebo que é algo que eu deveria ter exercitado mais, né? Não é nem medo, eu tenho medo também, mas assim, nesse caso não é medo, é simplesmente uma sensação. Então, por exemplo, se eu vejo uma criança que está muito próxima de um lugar que ela pode cair, eu me desequilibro, é um negócio tão doido. E aí, às vezes eu falo... quase, né? Né? Pois é. E eu tenho essa sensação. Sim, viu, Rô? Tem como você reverter isso? Claro, só não me manda pular de paraquedas, por favor. Isso eu não vou fazer. Você vai ter que começar de baixo, você vai ter que começar de pouquinho vai ter que começar aos pouquinhos, justamente no seu caso específico, para você ir perdendo o medo. Subir numa escada, assim, a poucos degraus,
aí à medida que você for ganhando confiança, você vai aumentando os degraus, ou até mesmo subir em alguma plataforma, e aí tentar saltar mesmo, saltar, cair. Rolamentos também vão te ajudar, rolamento lateral, né, que é você rolar o corpinho de lado assim, ou até a própria cambalhota já vai te ajudar a vencer muito. Eu acho que você deve ser bem travado na cambalhota, pelo que você Cambalhota falou. eu gosto. Cambalhota eu gosto. Porque geralmente quem tem medo de altura, assim, de cair, ela tem um bloqueio muito grande com cambalhota, porque dá a sensação de que ela vai cair, né? De que ela, como ela vai girar e tem um controle vestibular, né? Então ela fica com receio de cair. Então, assim, já é um passo muito grande. Então, os rolamentos, pensar aos poucos, mas assim, não só no seu caso, né? O seu específico seria isso, mas no caso de outros adultos também é possível. Tudo se aprende na vida, né? Eu até contei ontem o caso de que eu fui ajudar na equipe de treinamento de voleibol de competição lá do colégio, e eu tinha muito pouco contato com voleibol, assim, muito, para dizer zero, muito pouco para dizer zero. E eu tinha que treinar junto com as meninas, eu tinha que dar treino para as meninas junto com o outro professor. Então, no início eu tinha um medo, um certo receio de me expor assim, elas vão ver que eu não sei fazer isso. Só que o que eu fiz? Eu vou pegar e vou treinar. Comecei a treinar. Aí no começo sai ruim mesmo. À medida que você vai fazendo, nossa, agora meu gesto melhorou. Hoje eu consigo fazer um movimento de toque e manchete perfeitamente. Mas, ou seja, tudo é treino. É como se fosse uma areinha. Imagina uma ampulheta, né? Você coloca areia, e aí quanto mais areia você tiver, melhor. Então, mesmo adulto, por mais que você esteja com pouca areinha que você acumulou, você pode pôr mais e realmente chegar lá. Até a Lige Faria, queria deixar aqui o comentário dela, disse que está fazendo que ela assistiu o conteúdo lá no seu curso do Som a Letra. Ela gostou bastante. E aí eu tenho até um bônus lá, para quem não sabe, tem um bônus sobre o professor André está lá com a gente, dando um gostinho, né, André? Só um gostinho, na verdade. É um gostinho. E aí, ela até disse que fez as atividades sugeridas dessa semana, que estão muito legais, que eu postei pro pessoal lá no e-mail do Telegram também. Inclusive, no nosso programa, que a gente vai disponibilizar para os papais e para as mamães, o programa de educação física no lar, tem atividades que dá para você fazer até mesmo no apartamento, que tem essa realidade. Eu sou sua aluna, né? Eu sou sua aluna, eu ainda não consegui, mas eu já dei uma olhada e eu já vou começar a colocar aqui em prática com o Heitor também. Muita coisa lá, não tem? Muita coisa. Para ser mais preciso, tem 174 vídeos, tá? Tem bônus de nutrição, como é que você monta uma dieta para os seus pequenininhos, com uma nutricionista, como é que você monta a rotina alimentar. Tem um bônus também sobre desenvolvimento infantil, tem modalidade de xadrez que a gente falou hoje, tem adoro. Futebol, vôlei, tem recreação, brincadeiras antigas, psicomotricidade, essas atividades de coordenação motora, lateralidade tem lá, tem ginástica, tem circo, tem muita coisa lá, gente. E ainda tem atividade para os pais se movimentarem também e entrar junto com a criançada nesse programa. Então, que legal. Assim, tem aula de street dance também, né? Ajudar aí a Nossa, não é desculpa mais, né? Para estar dentro de casa, mas é possível gastar muita energia. E ainda isso vai estar disponível para todo mundo que tiver aí inscrito no nosso e-mail, né? Por 21 dias grátis. Tudo isso. Eu vou disponibilizar para vocês por 21 dias para vocês poderem acessar e realmente plantar essa semente de mudança na rotina familiar de vocês. Então, assim, tá tudo gratuito. É só clicar lá no link da bio e colocar o seu e-mail, que aí você vai receber esse acesso que a gente vai mandar amanhã, hein? Legal, eu queria, assim, agradecer demais a sua presença hoje. Obrigada. Aqui. A live foi muito show, muito Obrigada, muito legal. Adorei. Adorei. A Rô até tá fazendo umas sequências de live, viu, gente? Tá, assim, sensacional. Hoje ela até saiu de uma live e foi pra outra. Já vim pra cá, já vim correndo. Eu tô fazendo uma sequência de lives aí, lives esquentas pra nossa semana, né? Que é a semana que vem, que é o caminho da alfabetização pela música, que eu vou... Aí a gente vai fazer esse evento online. E a gente tem a participação do professor André lá no meu curso, porque muita gente pergunta, o curso o André tá lá, gente. Mas o André lá fica aquele gostinho de quero mais, né, André?
E aí, quem gosta muito lá do curso do Som à Letra, os meus alunos do curso do Som à Letra que praticam, agora vai ter um curso aí do professor André completo, né? Então aí vai ter atividade aí, acho que até dá até para criança ir para faculdade, a gente ainda está fazendo, né, André? É difícil, então aumentar, porque depois ainda vou pôr mais. A ideia é pôr balé também, que não tem, para as mamães aí que gostam de balé. Eu tô muito interessada no xadrez, estou muito afim do xadrez, acho que o xadrez vai ajudar muito aqui em casa também o Heitor nas questões do teclado, que eu quero que ele aprenda logo, né, que a gente, 2 professores de piano aqui, e ainda a gente não começou as nossas aulas de piano com ele, mas eu acredito que o xadrez vai ser muito bom para ele, aí eu tô bem empolgada para começar logo. Mas eu adorei, obrigada, André. Obrigadão, viu? Queria agradecer. Queria também já finalizar a live de hoje dizendo que amanhã tem mais. Eu vou falar sobre como os pequenos se desenvolvem desde recém-nascidos, pequenininhos, até eles ficarem velhotes, tá? Então amanhã eu vou explicar tudo, vou explicar que tipo de habilidades precisam ser trabalhadas com essas crianças, para vocês entenderem até, meu filho tem 5 anos, fica na live que você vai ver lá que os 5 anos. Meu filho só tem 6 meses. Uma hora ele vai ter 2, 3 anos. Então, assim, dá para fazer tanta coisa, né, André? Exatamente. Dá para fazer tanta coisa com o bebê. E essa live, inclusive, a de hoje vai ficar gravada lá para quem tiver inscrito no grupo do e-mail do Telegram. Para ter acesso é só clicar no link da bio e se inscrever, que aí você vai receber tudo isso. E aí esse conteúdo vai ficar lá disponível para vocês. Rô, tá bom? Brigadaço. Hoje foi só o segundo dia, mas assim, eu já estou me sentindo realizadíssimo. Obrigada, viu? Bom, obrigada pelo convite. Beijo a todos. Tchau. Muito obrigado. Deixa eu finalizar a nossa live. E agora